uma das coisas que eu gostava de partilhar com vocês esta noite, antes de dizer o título, gostava de fazer uma pequena introdução a vocês. Uma das coisas que eu tenho vindo a aprender nestes 29 anos com Cristo é que não é fácil ser cristão. Quem lhe disse a si que era fácil, enganou. Quem lhe disse que era só, como é que se costuma dizer, mar de rosas, enganou. A uma certa dada altura, Jesus começa a ter um discurso para os seus discípulos e para as pessoas que andavam sempre com ele. E no meio daquela coisa toda, ouvem aquele discurso e começam a dizer assim: este discurso é muito duro, quem o pode ouvir? E começam a ir embora. E de repente Jesus, quando olha, está sozinho com os 12 e vira-se para os 12 e diz-lhes: e vocês também vão embora? Eu digo-vos uma coisa, eu ouço aquilo, eu leio aquilo, eu li aquela passagem tantas vezes e eu pensei assim, o próprio Jesus estava a ser duro com os discípulos, mas estava a ser uma resposta à dureza dos outros para com ele, porque ele apenas estava a pregar a verdade e estavam a abandoná-lo, porque duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus virou-se para os discípulos, para os 12 que ainda estavam com ele, e perguntou-lhes: e vocês? Também se vão embora? E Pedro, sempre ele, não é? No topo, vá lá, da permissão que o seu próprio corpo e a sua alma e espírito davam para que ele, se fosse usado pelos dons do Espírito Santo, virou-se para Jesus e disse assim: para onde iremos nós? Como te deixaremos? Era uma boa altura para ele dizer: tu és o pão da vida, como é que vamos te deixar? Tu és o autor da verdade, como é que te vamos abandonar? Tu és a água viva, no meio deste deserto que é a terra. Como é que podemos virar as costas? Mas não, ele foi honesto e disse: para onde iremos nós? Pastor, porquê é que você me está a dizer isso? Porque muitos de nós, mediante as circunstâncias da vida, mediante as circunstâncias do ministério, do emprego, da família, pensamos a mesma coisa que os discípulos. Não estou a falar dos 12, estou a falar dos outros. Dura este discurso, quem o pode ouvir? E eu digo-lhe uma coisa: é duro ser cristão, é difícil, mas é maravilhoso. É a melhor coisa que podemos ter na vida. Podemos ter uma esposa maravilhosa, podemos ter um marido espetacular, podemos ter uns filhos que são uma bênção, podemos ter um emprego que nos pague um bom ordenado e que façamos uma função que seja do nosso agrado. Podemos ter isso tudo. Podemos ter a casa paga, que só isso já é um alívio. Um monte de preocupações que vão embora. Podemos ter dinheiro na conta bancária, mas eu digo-vos uma coisa: tudo isso só tem sentido com Ele no coração. Sabe porquê que os outros o abandonaram? Porque nunca estiveram com Ele. Sabe porquê que aos outros foi fácil dizer que o discurso era duro? Porque nunca deixaram o coração quebrantar. Há muitos pastores que usam essa expressão e essa passagem para falar de disciplina e correção. Mas você sabia que Jesus não estava a falar de disciplina e correção? Jesus estava a falar de amor. Você leia o capítulo, leia toda aquela parte. Ele estava a falar de amor, só que não era o amor que estavam à espera. Assim como o Messias foi rejeitado, porque não era o Messias que eles estavam à espera. A palavra de Deus tem vindo a ser rejeitada porque ela não diz o que o ser humano está à espera.
Muitos pastores e igrejas são rejeitadas porque não dizem aquilo que as pessoas querem ouvir hoje. Que é, você é uma bênção, você vai ganhar, você vai conseguir, aleluia, glória a Deus, e cantam aqui 3 músicas, põem 3 moças seminuas a dançar num altar, e batem umas palmas, levanta-se 3 ofertas que é para bater o diabo mesmo lá no fundo. E no meio daquela maralha toda, qual é o sumo que tiramos? 3 caroços e uma casca mal cortada. Sumo zero. Mas Jesus estava a dar o amor. Jesus estava a dar amor àquele povo. E eles próprios ressentiram-se. Faz lembrar quando eu era miúdo. A minha mãe, quando me queria bater, dizia-me assim: eu vou-te bater porque te amo. E eu dizia: pois está bem. Hoje eu compreendo, achei que é verdade. Mas na altura eu não. Mas você quer saber porque é que isto tudo acontece? Porque é que estas coisas pesam tanto no nosso coração? Porque é que nos ofendemos tanto? Quando Jesus fala de amor, não da maneira que estamos à espera, mas da maneira que Ele sabe e vive, que é a maneira certa, que é a verdade. Sabe porquê? Porque os corações estão endurecidos. E os corações estão tão endurecidos, igreja. Os corações estão tão duros, estão tão pedra, que até o amor é desconsiderado. Que até a verdade é vista como dureza. E a honestidade é vista como fraqueza. A pessoa é honesta. É um fuinha que anda aí. Olha, aquele encontrou uma carteira e foi devolvê-la com o dinheiro. É um fuinha, é um coisa que anda aí. Percebe? A honestidade. E a dureza dos corações vem do quê? Sabe do quê? Do afastamento de Deus. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais duro o meu coração fica. E depois sabe uma coisa? Você já me ouviu dizer isto tantas vezes, que a palavra de Deus toma a forma daquilo que nós precisamos. Certo? Olha, há dias em que a palavra de Deus é um raio de luz que entra pela janela do quarto, naquele dia em que você se levanta sem esperança nenhuma. Você nem leu a Bíblia, nem falou com Deus, mas aquele raio de luz do sol que entra pela janela, você olha e parece que lhe bate assim. Estou-lhe a contar aquilo que aconteceu comigo. A bater-me aqui no peito. E aquilo... não era nada mais que apenas o sol a nascer. Mas aquilo soube-me tão bem. Sabe, foi como se fosse o dedo de Deus a dizer assim: estou de olho em ti. Ao sentir isto, lembrei-me de uma piada que eu fazia com o pastor Zé António Sousa. Você sabe porque é que você tem umbigo? Quer saber porque é que todos os seres humanos têm umbigo? Menos um. Adão não tinha. E então um dia Adão foi a Deus e disse: então, eles têm todos um buraco na barriga, eu não tenho. E Deus disse-lhe assim: seu malandreco, já tens. Ou seja, o dedo. Lembrei-me da piada. Já estava a rir. Já fui para a casa de banho, para tomar banho, a rir, bem disposto. O meu banho já foi até comunhão, já estava diferente. Tudo por causa de um raio de sol, um raio de esperança, porque a palavra de Deus entrou no meu coração. Há sempre um versículo que vem à nossa mente. Há sempre uma palavra, uma frase que marca o nosso coração da pregação que ouvimos ontem, ou no domingo, ou na sexta-feira, ou no grupo familiar. E aquilo vem connosco. E naquele momento, aquela semente brota. E dá vida ao nosso coração. E um coração que era de pedra pela falta de esperança, pelo desânimo, seja pelo que for, de repente torna-se num terreno fértil novamente. Porque a palavra de Deus entrou lá. Outras das vezes a palavra de Deus é uma gota d'água. Lázaro,
Toca aí numa dessas fontes de água com o teu dedo, refresca a minha língua. Disse aquele rico. Lembra-se dessa passagem? Se o Abraão não intervisse, Lázaro ia fazê-lo. E aí entra a dureza do coração, a nossa. Eu não ia. Oh, então ele está lá embaixo, eu vim cá para cima. Mas o amor faz toda a diferença. E aí entra a palavra de Deus outra vez. E de repente o coração estava seco. É inundado pela água viva. Outras das vezes a palavra de Deus é um martelo que esmiuça. Sabe o que é esmiuçar? Hoje usamos a palavra esmiuçar para analisar ao pormenor. Mas na terra da minha avó, esmiuçar era partir. Temos que esmiuçar os torrões aí da terra, que é para poder plantar as batatas e as couves. Esmiuçar. A palavra de Deus é um martelo que desfaz a rocha. E sabe porquê que é um martelo que desfaz a rocha? Porque muitas das vezes o nosso coração está duro, rijo como a rocha. E a palavra vai pam, 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 até partir. É até conseguir vencer. Ah, pastor, mas é a palavra? Sim. Porque por vezes a palavra de Deus utiliza-se também de muita coisa. Não se utiliza só do que está escrito na Bíblia. Quantas vezes Deus não se usa da natureza? Quantas vezes Deus não se usa do pastor? De uma mensagem escrita que não líamos há tanto tempo? Um recadinho no espelho que o marido deixa à mulher? Ou outra coisa, hoje deixaram-me uma mensagem de voz. Assim com... Sabe aquelas mensagens... Sabe quando estamos mesmo em baixo e alguém deixa-nos uma mensagem a dizer: tenho muito orgulho que sejas meu pastor. Só com isto. Uma delícia. Percebe o que eu estou a dizer? E a palavra de Deus muitas vezes é um martelo. Sabe para quê? Para partir a dureza dos corações. Vem com uma circunstância no trabalho, vem com uma circunstância em casa, um casal que se zanga, um patrão que nos persegue, um colega que diz mal de nós, uma vizinha que nos sacode a roupa, o lixo para cima da roupa lavada, ou que põe um vaso na janela e que rega o vaso para cima da roupa quando nós a pomos a secar. Até parece que estou a falar da minha vizinha de cima. E gera revolta no nosso coração. Eu vou lá e tal. Como um bom homem de Deus, cheio de fé e de paciência, eu vou lá partir a cara ao gajo. Não. Vais lá, levas a faísca, faz o número 1 e o número 2 no tapete. Aquilo, cada decisão e cada ideia era pior que a outra. Faca e alguidar. Aquilo, digo-vos, era um argumento de um filme indiano mesmo. Bollywood. Até que há uma altura em que eu penso assim: olha, sabes, não vamos fazer nada disso. Cheguei-me à janela, olhei para cima. Vizinha! Olá! Olha, tira o vaso daí, está-me a sujar a roupa. Peço imensa desculpa. Porque no vaso levou o vaso para outra janela. Brigadinha! Boa tarde! Obrigado! Não sei como é que tu tens tanta paciência. Nem eu. Mas uma coisa é certa. Por vezes Deus permite essas coisas, sabe para quê? Que é para o nosso coração que está duro, deixar de estar. Você ouviu bem o que eu disse? Quer que eu diga outra vez? Posso dizer outra vez com as letras todas? Deus por vezes permite certas coisas na nossa vida para o nosso coração deixar de estar duro. E se elas se repetirem, é sinal que precisamos mesmo deixar o nosso coração ser moldado por Deus. Mas não é sempre. Às vezes dá-nos um sonho. Às vezes dá-nos uma palavra, uma visão. Um irmão que nos cumprimenta e que diz assim: olha, eu sinto a palavra de Deus dizer isto. E tum.
Mas seja de que forma for, Deus quer quebrantar o meu e o seu coração. Porque nós não podemos continuar a fazer-lhe frente. Você sabe mais do que Deus? Alguém aqui nesta casa sabe mais do que Deus? Nem eu sei. Nem um décimo. Nem 0,01. Ele usa da sabedoria. Olha, ele pega na sabedoria do homem e envergonha. Quanto mais eles descobrem... Olha, eu sou um entusiasta do espaço. Gosto muito de investigação da astronomia. Estou sempre atento às notícias sobre astronomia. Eu gosto mesmo. Tenho mesmo prazer nessas coisas. Sou ao ponto... Eu olho para o céu e sei dizer onde é que estão os planetas. Sei identificá-los todos. A Ursa Menor, a Ursa Maior. Esses bichos todos que andam aí no céu. Todos. Não há verão que os meus sobrinhos não me peçam. Eu tenho um telescópio assim, ó, deste tamanho. Onde muitas vezes olhei para a casa da nossa presbítera Arlete, que mora quase em frente, mas aí uns quilómetros de distância. Verdade, é verdade ou é mentira? Uma das coisas que mais me emocionou nisto, sabe o que é que foi? Com o meu telescópio astreal consegui focar o planeta Saturno e ver os anéis, mas em movimento, percebe? O próprio planeta em movimento. E chorei. Porque estava ali tão pequenino, mas no fundo quem é pequenino sou eu. E aí, sabe, deu-me aquela sensação de vazio. Deus é tão grande, a sua sabedoria é tão grande e nós somos tão pequeninos. E temos tanta mania que sabemos tudo e mais alguma coisa. Tomamos decisões sem buscar a Deus. E pior, tomamos decisões sem buscar a Deus e de coração duro. E eu quero dizer assim uma coisa, que cada vez que o homem tomava e tem tomado decisões más, sem consultar a Deus e com o coração duro, Deus tem que fazer alteração à história do homem. Ou quando nós desobedecemos a Deus. Igreja, vocês de certeza que já leram a Bíblia, pelo menos eu tenho essa fé, que todos vocês já leram a Bíblia. Deus mandou Jacó para o Egito, para fugir da fome. Mas não era para ficar lá. Ele obedeceu a Deus até ao ponto em que passou a desobedecer, porque ficou. E foi ficando. E a descendência. E ficaram uns aninhos. 430 anos. E eles foram 12 homens, 12 pessoas que foram para o Egito. E ao fim de 430 anos eram 620 mil. E estavam escravos. Porquê? Porque desobedeceram. O coração endureceu-se. Quer que eu continue? Olha, outro exemplo. Porquê que há um período chamado período interbíblico, que é o período de silêncio? Porquê que Deus deixou de falar ao povo? E aos sacerdotes falava, mas a poucos. Porque os sacerdotes começaram a virar, como se costuma dizer, as costas a Deus. Não foi o povo que virou. O povo seguia o que os sacerdotes faziam. Em Malaquias ele pergunta, porquê que vocês, quando eu peço para trazerem sacrifício, trazem os coxos e os cegos? Porquê que deixam os levitas passarem fome? E aí, lá está, Deus teve de fazer uma alteração. Acrescentou preceitos à lei. Uma lei que era só para ter 10 pontos. 10 pontos, simples. Que se você não sabe, fica a saber, é a base de sustentação de todas as leis civis do mundo. Não há nenhum país, seja ele árabe, muçulmano, islâmico, seja lá o que for, que não tenha os mesmos princípios de lei. Os 10 mandamentos. Mas depois teve que se acrescentar mais um e mais outro. Por causa das durezas dos corações. Foco 2. Que quando se fala, alguns ainda têm assim um arrepio aqui na espinha, que é o dízimo. Ainda hoje a pastora Elsa falou nisso. Porquê é que Deus teve que pôr o dízimo na lei?
Porque o povo estava a morrer de fome. Estavam a ser maus uns para os outros. E às vezes a gente pensa assim, eu hoje não dou oferta, os outros dão. E foi assim que tudo começou. Há sempre alguém que dá, há sempre alguém que faz. E é assim que tudo começa. Sabe qual foi o segundo preceito que eu, quando li, doeu-me aqui no coração? Deus disse a Moisés, acrescenta o repúdio. Sabe o que é o repúdio? Divórcio. Acrescenta o divórcio à lei. Naquele tempo não se podiam divorciar, mas também não tinham só uma mulher, podiam ter mais. Costumes do Médio Oriente. Então era assim. Quando tinham uma mulher de quem já não gostavam, como não a podiam devolver à casa de origem, deixavam-nas a morrer de fome. Isto não é de um povo de Deus, mas é de corações duros, endurecidos pelo pecado, pela maldade. Pastor, mas eu não sou pecador, eu não sou maldoso, eu não faço mal a ninguém. Pois é. Mas com as decisões que estamos a tomar de coração duro, estamos a permitir que o pecado e a maldade dominem sobre a nossa vida. Então Deus concedeu o divórcio em duas situações: adultério e falta de provisão em casa. O marido não traz, ou a mulher não traz, e naquele tempo era mesmo o marido, porque a mulher não trabalhava, não podia trabalhar. Era razão para divórcio. E sabe como é que eram os divórcios? Como ainda hoje são, hoje em dia, nos islâmicos. Chegam à frente do sacerdote, olha, eu quero me divorciar dela. E ela diz, eu também dele. Então pronto, eu te repudio, já está, cada um vai para a sua casa. Você acha isto normal? Sabe porquê que Deus permitiu as coisas assim? Para mexer connosco. Para mexer connosco. E para dar ao povo que era dele a visão da importância das palavras. Dizer 3 vezes eu te repudio dava o divórcio, mas dizer 3 vezes eu te amo, pisava o copo, Mazel Tov, agora são casados. Não havia cá nada assinado. Era o poder das palavras. Agora imagine o peso das palavras de um coração endurecido. Provérbios diz, 3 coisas há que depois de julgadas não podem ser recuperadas. A palavra proferida, a seta atirada e uma outra que eu agora não me recordo, se um de vocês souber. De certeza que todos nós aqui, ninguém é santo. Somos santos santificados pelo sangue de Jesus, mas não somos santos de ações. Que já com o coração endurecido em discussões dissemos coisas que nos arrependemos mais tarde. Mas sabe uma coisa, igreja? Está de coração duro? Cuidado. Está de coração endurecido? Cuidado. Não deixe o seu coração endurecido dominar a sua boca. Não deixe o seu coração endurecido dominar a sua mente. Não tome decisões sem Deus. E você hoje pode sair daqui zangado comigo à vontade, que eu não me importo. Eu hoje vou para casa de consciência tranquila, porque eu estou a dar a palavra de Deus. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra de Deus nesta noite. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e agora deixe-me fazer já aqui um parênteses, não fique a pensar que é Deus que envia as doenças e os problemas. Isto era a forma deles escrever, era assim que eles identificavam. Nós estamos a falar de um povo numa era habituado a um Deus sangrento. Você já imaginou que ainda hoje isso existe, por exemplo, na Índia? Continuam a fazer sacrifícios de sangue, a tirar filhos para dentro de poços, fazem coisas terríveis porque creem nisso.
isso. Os do voodoo, coitadas das galinhas de pelo preto, de penas pretas, não é? Aquilo é... É verdade. Mas você sabe uma coisa? Deus ganha a forma na qual você crê. Por isso é que os islâmicos creem tanto numa guerra santa. Creem tanto que todos os outros são infiéis. E acreditam que, explodindo-se eles mesmos, vão parar ao céu e vão ter 72 virgens e viver com o Maomé e não sei o quê, e não sei o que mais. Eles acreditam naquilo. Porque acham que o Deus que eles servem é um Deus sangrento. É um Deus de ódios e não de paz. Deus ganha a forma pela forma que você acredita nele. Por isso, para alguns de vocês aqui, Deus só é verdadeiramente bom quando vos dá a bênção que vocês tanto querem. Para outros aqui, Deus é bom só por ouvir a vossa oração. Para outros aqui, quando à sexta e ao domingo vocês sentem a presença de Deus aqui na adoração e na palavra, vocês vão para casa com o coração cheio que sabem que Deus esteve ali ao pé de vocês. Para outros é um Deus de perdão. Passamos o dia a pedir perdão a Deus. E sentir o perdão em nós é Deus a responder à oração. Para outros Deus é paz. Mas vou-lhe dizer que Deus não é nada disso. Deus é isso tudo e muito mais. Muito mais. E a nossa visão de Deus está tão limitada, está tão metida, como se costuma dizer em inglês, on the box. Está dentro de uma caixa, está limitado. Deus é muito maior que isso tudo. Eu quero dizer assim que não é Deus que manda pestes, não é Deus que manda a fome, mas era a forma que eles viam, que era para terem temor dele. Hoje não há temor nenhum por Deus. Hoje não há respeito nenhum por Deus. Mas sabe uma coisa? A única coisa que Ele tem feito por nós é nos ter entregue o seu amor diariamente. A sua compreensão. Eu digo-lhe uma coisa, eu por vezes não entendo. Eu não entendo, porque eu peço-lhe perdão das mesmas coisas quase todos os dias. E eu quase que ouço ele dizer assim, eu compreendo. Estás perdoado. Não sei o que é que estás a falar, já te perdoei. Segue em frente. E eu não compreendo como é que ele tem esta paciência, como é que ele tem este amor, como é que ele tem esta capacidade de estar sempre pronto para perdoar. Nós somos tão maus. E eu pergunto, vocês ouviram há bocadinho o meu exemplo com o meu pastor, o pastor Joaquim Leitão? Eu olhava para a Bíblia dele, eu queria ter uma Bíblia igual, com as folhas assim, ó, amarelas. Por isso é que eu gosto tanto desta Bíblia, sabia? Com as folhas assim amarelas, douradas. Ele andava sempre assim, tinha uma pose muito boa, chegava ao pé de mim e dizia-me assim, então Joãozinho, já oraste por mim hoje? Já sim, senhor pastor. Não te esqueças de orar por mim amanhã. Durante muitos anos desejei ser como ele, percebe? E eu pergunto porque é que nós não desejamos ser mais parecidos com Deus. Prontos a perdoar. Nunca deixar o coração endurecer. Eu sei que não é fácil. Nós não somos perfeitos. Ele é. Mas podemos fazer um esforço. Podemos fazer um esforço. Olha, eu às vezes, vocês já me têm ouvido aqui chamar a atenção, não é? Não falem alto.
não andem a correr, não vá à casa de banho, eu nunca disse, mas você pensa que eu fico zangado. Não fico, não posso ficar zangado. Eu chamo a atenção e depois esqueço. No fim, às vezes já nem me lembro que chamei a atenção. Eu vou ouvir o vídeo depois do Tiago editar, vou ver e depois, eu chamei a atenção, já nem me lembrava. Não posso ficar chateado, não consigo ficar chateado já. Não quero ter mais cabelos brancos. Já chega. Percebe o que eu estou a dizer? Não vou deixar que estas coisas me consumam, nem endureçam o meu coração, porque eu quero continuar a olhar para as vossas caras e a sentir um carinho e um amor grande. Percebe? Aquele amor que me faz, quando vocês estão muito tempo fora, e ter com vocês e dar-vos assim um abraço daqueles. Aqueles que sabem bem. Sabe para quê? Que é para você não se sentir mal por ter estado tanto tempo ausente. Já chega os tempos de acusação. Já chega os tempos em que nos apontaram os dedos. Já chega o que o mundo nos faz lá fora. Já chega. Vocês têm negócios, terem que aturar clientes, que Jesus Cristo já chega. E depois vir para a igreja e sofrer as mesmas coisas. Não. Porque senão o nosso coração vai o quê? Endurecer. E vamos fazer o quê? Tomar más decisões. E sem consultar a Deus. E qual vai ser o resultado? Desastroso. Uma decisão sem Deus é desastre garantido. Isso eu posso vos dizer. Versículo 14. Eu gosto tanto deste versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E sabe qual é a parte boa deste versículo? É que este versículo não se aplica só à igreja. Porque eu creio que este lugar, fininho, mal amanhado, está ungido por Deus. Mas isto também se aplica à sua casa. Pastor, eu não tenho tido paz em casa. Então está na hora de você fazer isto. Se o meu povo... Você está a me ouvir bem? Eu digo, eu vou comprar este CD. Eu próprio vou ouvir este CD. Está na hora de ser você a chamar a presença de Deus à sua casa. Se o meu povo, que se chama pelo... Você chama-se pelo nome de Deus ou não? Você é cristão? Pentecostal, evangélico, presbiteriano, assembleiano, adventista, também sou. Eu creio no advento de Jesus Cristo, a segunda vinda. Batista, olha, deste domingo a 8, vamos batizar aí a malta toda. Você chama-se pelo nome de Deus? Você chama-se pelo nome de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Às vezes nós temos que nos humilhar. Tem sido a minha carreira, nos últimos 9 anos, a minha carreira ministerial tem sido assim. Humilhar-me. Tem sido assim. Pedir perdão. Não me caiu nenhum braço ainda, nenhum dedo, graças a Deus. Dizer à mulher, perdoa-me. Não caiu nada. Dizer ao povo, magoei pessoas, magoei. Pedir perdão. Arrepender, mudar, ser uma nova pessoa. Deixar de permitir que o coração endureça. Deixar de permitir que o coração endureça. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar,
e orar e buscar a minha face. Não diz lá, e se o povo que chama pelo meu nome endurecer o coração e ameaçar sair de casa e abandonar a igreja e deixar de me buscar e fazer 30 por uma linha. Não! Diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, diz, eu ouvirei desde os céus. Ainda, sabe porquê é que ele diz isto? Então se ele diz que escolheu aquela casa para viver lá, escolheu a minha e a sua casa para viver lá, nós é que temos que o chamar para lá. E não é só para estar na sala. É na sala, é no quarto, é na casa de banho, em todos os compartimentos. Olha, melhor ainda, chame-o de volta ao seu coração. Para o seu coração nunca mais endurecer. Chame-o de volta ao seu coração, sim. Humilhar-me diante de Deus. Olha, tem sido a minha safa. Não é, presbítero Leto? Foi o que ela disse e disse bem. Porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. Mas não diz para eu me humilhar aos homens. Não diz para eu me humilhar diante das pessoas. Diz-me para eu me humilhar diante de Deus. Humilhar diante de Deus é dizer eu não sou nada. Ou você pensa que pedir perdão é humilhar-me? Pedir perdão não é mais do que a minha obrigação. E perdoar é muito menos do que a minha obrigação. Perdoar devia ser tão fácil como respirar. Perdoar e esquecer e seguir em frente. Porque Deus faz a mesma coisa connosco. Bendito seja o seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, oh, aleluia, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é a sua terra? Você não sabe? Quer que eu ajude a identificar? A sua terra é o seu coração. A sua terra é a sua casa. É o seu emprego. Pastor, o meu emprego, sim. Digno é o obreiro do seu salário. Você não semeia trabalho o mês inteiro para colher o fruto ao fim do mês? A sua terra é o seu negócio. A sua terra é a sua família. O que é que você anda a semear na sua família? Ódio e contenda e separação? O que é que você acha que vai colher? Olha, eu sei muito bem o que é que estou a falar. Mesmo muito bem o que é que estou a falar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E então, olhe, a obra das suas mãos não será em vão. Finalmente você vai ver o fruto do seu trabalho. De repente parece que a sua saúde melhora. Parece não, melhora mesmo. Repentinamente, para usar as palavras de Isaías 58, a sua cura brota como a luz da alva e tudo se transforma. Porquê? Porque nós deixamos Deus operar no nosso coração. Então, se eu quisesse dar um título a esta mensagem hoje, como é que eu lhe chamaria? Quebrantamento. Mas como já temos uma mensagem chamada quebrantamento, vamos lhe chamar quebrando a dureza dos corações. Porque eu acho que é isso que nós hoje estamos a fazer. Ai de si que saia hoje com o seu coração ainda duro aqui. Ai de si que ainda saia hoje com o seu coração magoado com alguém. É perdoar. É esquecer, ultrapassar. Pastor, como é que eu vou esquecer? Isto faz parte do meu passado. Eu vou lhe dizer o que é que eu digo, o que é que eu quero dizer com esquecer. O meu pai fez muita coisa mal. Tomou muitas más decisões.
Fez muita coisa má, tanto a mim, como ao meu irmão e à minha mãe. Mas hoje, quando eu penso nele, eu penso de duas maneiras. Primeiro, as coisas boas, que ainda foram muitas, graças a Deus. E as coisas más, na vez de ficar pesado e endurecido por causa disso, penso assim: é isto que eu não posso fazer. É exatamente o que eu fiz com todas as más experiências ministeriais que eu tive para trás. Todas as más experiências ministeriais, todas. Os momentos bons estão cá todos guardados. E os momentos maus são um ensinamento para a minha vida. Como não fazer. Como não fazer. Então, na vez de eu ficar com o coração duro quando penso naquilo que me disseram, naquilo que me fizeram, eu penso assim: eu nunca mais posso falar assim para alguém. Nunca vou tomar uma decisão destas. Senhor, ajuda-me a nunca cair neste erro. É isto. E sabe que quando eu tomo esta decisão, eu estou a mostrar a Deus, tenho o meu coração quebrantado. Que já não estou, como eu costumo dizer, no topo da montanha. Eu vou-vos contar uma história. Posso-vos contar uma história? Posso? Deixa-me. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos. Alguns de vocês começaram a trabalhar muito mais cedo, não é? E não foi no meu primeiro emprego, mas foi no meu segundo emprego. Eu rapidamente passei de ser apenas um recepcionista a braço direito do patrão. Então eu era o chamado testa de ferro. Eu é que dava a cara nas reuniões, eu é que recebia os pais, eram sempre explicações. Eu é que ia ao banco fazer os depósitos, eu faço tudo. E lembro de uma vez, eu estava no escritório com ele, estávamos a fazer planos para o futuro, como se aquilo também fosse meu. E no meio daquilo tudo, passa um professor que estava a trabalhar com ele há muitos anos e disse-me assim: hoje sentes-te no topo da montanha, não é? E eu não percebi a expressão. E disse: topo da montanha, porque depois, pronto, hoje tu consegues ver até o horizonte, para todos os lados, não é? Mas olha, já uma vez estiveste no vale? E eu disse: não, eu julgo que não estava a perceber bem o que é que ele queria dizer, aquilo que percebi mais tarde. E disse: não, no vale nunca estive. Depois, quando estiveres no vale, vais ver que consegues ver o horizonte na mesma, mas é de outra maneira. E foi. Enquanto eu estive no topo da montanha, eu achava que era o melhor do mundo. Mas depois, quando rebolei montanha abaixo e vim parar ao vale, e olhei lá para cima e vi outros no meu lugar, você percebeu o que eu quis dizer? Percebeu o que eu quis partilhar consigo hoje? Que enquanto eu estive lá em cima, eu achava que não precisava de me humilhar, orar e buscar a face do Senhor. E foi na altura em que eu estive, se calhar, mais perto dele. Pelo menos em altura. Você percebeu? Quando rebolei para o vale, aí é que eu me lembrei então de buscar ao Senhor. E sabe o que é que Deus fez? Deus não me deu sermões. Deus não me disse: eu bem te disse, eu bem te avisei, eu já sabia que isto ia acontecer. Não, Deus disse-me assim: anda, dá-me a tua mão, vamos, agora vens comigo. Amém? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Posso ouvir amém? Vamos ficar de pé. Quando nós... Obrigado.
Quando nós quebramos a dureza do coração, quando nós permitimos que o quebrantamento de Deus venha a nós, ao nosso coração, à nossa vida, acontecem 4 coisas. 4 coisas maravilhosas. 4. Você pode... Alguns estão a olhar para mim do tipo, hoje, que palavra é esta, pastor? Diga lá a verdade. Você estava a precisar de ouvir isto, não estava? Olha, eu era o primeiro. Todos nós precisamos. Eu sou o primeiro. Não há nada que a gente... Não seja, não há nada que a gente pregue aqui. Nada. Que não seja sempre primeiro para nós. Nada. E eu sou o maior pecador, sou aquele que falho mais ainda. Veja só, às vezes eu falo com vocês sem vos dizer bom dia ou boa tarde. Não estou a gozar, eu estava a falar sério. 4 coisas boas que acontecem quando nós quebramos a dureza do nosso coração. Ai, pastor, então não temos que deixar Deus quebrar? Sim, mas olha, Pedro dizia, duro é estar nas mãos do Todo-Poderoso. O pastor Chaves costuma dizer isto tantas vezes. Mais me vale a minha justiça do meu pastor do que a justiça de Deus, que é muito mais dura. Quebrante você o seu coração e não seja preciso ser Deus a quebrantá-lo, porque eu digo-lhe uma coisa, apesar dele estar sempre connosco, a dureza é muito maior, vamos muito mais vezes abaixo. É como quando você põe a primeira e levanta o pé da embreagem muito depressa. É ou não é? O carro vai abaixo. É a mesma coisa. Parece que estamos prontos para arrancar e vamos abaixo. Ligamos o carro, pomos a primeira, vamos abaixo. Não é? 4 coisas. A primeira coisa é, Deus aproxima-se daquele que é quebrantado. Você sabia que Deus tem um problema muito grande com os arrogantes? Deus abomina a arrogância. Sabe qual é o primeiro grande sintoma da arrogância ou do orgulho? É quando temos um problema e não pedimos ajuda ao pastor. Não é? O pastor não vai fazer o trabalho por si. Não. Eu digo é quando você não pede oração, para serem 2 a orar. É que diz a Bíblia, põe 1000 a fugir, 2 põe 10.000. É a matemática de Deus. Não me faças essas perguntas. Deus é assim. Porquê é que você há de levar as suas cargas sozinho? Ou você pensa que os pastores só cá estão para pregar? Isto é a parte final, é a ponta do chicote. Isto é o que dá menos trabalho. Olha, eu posso ser honesto, é o que eu até menos gosto de fazer, apesar de eu adoro pregar a palavra de Deus. Mas aquilo que eu mais gosto é os aconselhamentos. É lidar e juntos, de mãos dadas, subirmos degraus de qualidade para Deus. Ver a vossa vida a melhorar. Isso é o meu maior prazer. Enquanto muitos têm inveja do carro novo que você compra, eu sou o primeiro a ficar contente e ter orgulho. Pastor, tenho um emprego novo. Eu fico contente. Eu gosto disto. Dá-me um prazer prazeroso, passando a redundância. E de ver vocês a crescer no caráter também, isso é a melhor coisa que pode haver. Quando você analisa e pensa assim, há um ano atrás eu não era assim. Graças a Deus que você hoje é melhor. Aleluia. Isso é um prazer. Olha, não há nada que se assemelhe àquilo que eu sinto. Acredita em mim.
Primeira bênção de quem se quebranta, ou do quebrantamento. Deus aproxima-se do quebrantado. O Salmo 34, versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Agora, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Ou contritos de espírito, como dizem algumas versões. Versículo 19. Veja lá se você reconhece este versículo. Muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. Você sabia que esta promessa foi dada a Jesus também? Você é ou não é discípulo de Jesus? Então esta promessa é para si também. Segunda bênção. Quebrantamento aumenta a nossa capacidade de adorar e depender de Deus. Quanto mais eu quebrantar o meu coração, quanto mais eu me humilhar diante de Deus, maior é a minha capacidade de adorar e depender de Deus. Olha que não é fácil depender de Deus. Salmo 116, versículo 1 diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Aleluia. Terceira bênção. Quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Quando analisamos a nossa vida e vemos que não temos bons frutos, é hora de nós nos humilharmos diante de Deus. Orar, jejuar. Olha, eu digo-lhe uma coisa. Nunca pensei tanto em fazer jejum como nestes últimos tempos. Orar e jejuar. Orar e jejuar. Orar e jejuar. Orar e jejuar. Eu não estou a dizer para você parar de comer o almoço ou o jantar. Não. O jejum até pode nem ser de comida. Porque é preciso. Não é só fazer o jejum. É preciso naquele tempo estar a orar. Aquele tempo que eu faço o jejum era suposto eu estar a buscar a Deus. Olha, eu até lhe vou dizer uma coisa. Às vezes estamos tão em baixo. Estamos tão desanimados que não temos nada para lhe dizer. Eu aprendi quando eu era miúdo que se eu vou à casa de Deus eu tenho que levar algo de bom para Ele. Durante muito tempo eu vestia a melhor roupa que eu tinha para ir à igreja. Não tinha mais. Depois, quando comecei a ter semanada, eu tirava o dízimo da semanada que eu recebia para levar à casa de Deus. Era o melhor que eu tinha. E olha que eu dessa semanada, que não era assim tanto, era 500 escudos. Eu tinha que comprar as folhas de ponto para os exames, tinha que comprar os lápis e os compassos e as coisas para a educação visual. Estou a falar do meu tempo de escola. Tirava o dízimo e para mim aquilo era o melhor. Depois a semanada era pouco, comecei a ter mesada, eu fazia a mesma coisa. E sempre habituei-me a trazer algo de bom à casa de Deus. Se não pode ser finanças, trago um coração puro. Se eu estiver sujo, nem abro a minha boca. E vocês já me viram às vezes aqui, de boca fechada. Se eu não tenho nada de bom para lhe dizer, eu não digo. Ainda hoje eu disse a alguém, às vezes as nossas lágrimas são a melhor coisa que nós lhe podemos dar. Está a fazer jejum? Naquela hora era para ver uma novela, era para ver isto, era para fazer... Você não faz, ou não come, ou qualquer coisa, e você vai à presença de Deus. Não tem nada para lhe dizer, chore. Entregue tudo nas mãos dele. Esteja só. Às vezes é só estarmos de joelhos diante dele. Não pode estar de joelhos. Sente-se. Estamos em silêncio e não dizemos nada. Estamos em silêncio, mas é para Ele. Que estamos a dedicar a Ele. E pense que você é mais sublime. Que os outros dedicam animais e dedicam os filhos e matam-nos e atiram-nos a poços. E você está a dedicar o seu coração e a sua vida.
E o nosso Deus é tão bom que nos devolve. Que nos devolve a vida. Ele não nos tira a vida. Quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Não vou abrir, mas você depois pode ler em casa. Quando Jesus ressuscitou, ele foi se encontrar com os discípulos. E numa das vezes ele estava a assar peixe na praia. Os discípulos tinham ido pescar e viram que era Jesus e voltaram. E Pedro estava assim sentado mais atrás, assim posto de parte, que ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E Jesus disse-lhe assim: Pedro, tu amas-me? Quem é que conhece esta passagem? Pedro, tu amas-me? Amo, sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ama a tua esposa. Ama a tua sogra. Ama a tua família. Ama os teus colegas de ministério. Protege-os. Guarda-os. Não foi o que Jesus disse? Ama as minhas ovelhas? Então eu vou amar quem? Aquela que não conheço? Eu tenho uma em casa para amar, tenho que amar ela primeiro. Se não sou hipócrita. Está a ver como a dureza dos corações leva-nos para longe de Deus? Jesus perguntou-lhe 2ª vez: Pedro, tu amas-me? Amo, sim, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Porquê é que não falou em ovelhas? Os cordeiros são os que mandam. Ama os fariseus. Ama os sacerdotes. Ama aqueles que vão pregar contra ti. Ama aqueles que te vão chamar rebelde. Ama aqueles que vão dizer que tu és mentiroso. Ama aqueles que inventam mentiras a teu respeito. E Jesus disse-lhe uma 3ª vez: Pedro, tu amas-me? E a Bíblia diz: e Pedro, contristando-se no seu coração, quebrantando-se, finalmente vencido, eu rendo. Percebe? Disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus não disse quais coisas, disse-lhe só: então apacenta as minhas ovelhas. Ama ao dobro as pessoas que eu te dou na tua mão. Ama as minhas ovelhas, ama os meus cordeiros, ama as minhas ovelhas. Ama a sua família. Ore por eles. Nunca desista. Não vieram a Jesus. Desista. O marido é duro, ore por ele. A mulher é dura, ore por ela. Mas não desista. Porque Pedro negou quantas vezes a Jesus? Quantas? 3 vezes. Quantas vezes Jesus lhe perguntou se ele o amava? Para quê? Sarar o coração dele. 4ª bênção. Quebrantamento traz avivamento. Não espere avivamento nas igrejas, que isso nunca mais vai voltar a acontecer. O avivamento de Deus é pessoal e intransmissível. Por isso Jesus disse que por causa do pecado e da iniquidade o amor de quase todos esfriará. Não disse que o amor na igreja esfriará. Disse o amor de quase todos, porque o avivamento é cá dentro. Nem todos vão aceitar este avivamento, nem todos vão estar avivados, mas é aí que vai fazer a diferença. Quebrantamento traz avivamento ao nosso coração. O derrame do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Foi o que ele disse. Amém? Amém, igreja? Ponha a sua mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor? Então diga assim comigo: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu creio nela. Hoje eu estou aqui diante de ti, Senhor. Eu preciso quebrantamento no meu coração, na minha vida. Eu preciso de uma mudança. Não me deixes, não me abandones. Não me deixes tomar más decisões. Não te afastes de mim, Senhor.
Toca no meu coração. Transforma o meu coração de coração duro para um coração de amor. Ajuda-me, Senhor, a perdoar, a libertar e a ser diferente. Usa-te de mim e, Santo Espírito, traz avivamento sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Deixa-me orar eu agora mesmo. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão aqui e oro por aqueles que estão a ver este vídeo também no nome de Jesus. Que a tua glória deixa sobre nós, Senhor. A tua unção e o teu Espírito se manifesta em nós esta noite. Quebranta os corações que estão endurecidos. Quebra todo o jugo, desfaz toda a obra do diabo, Senhor. E transforma estes corações em corações de carne, corações de amor, corações verdadeiros, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém.